Olá, meu irmão querido, olá, minha irmã querida. Chegamos ao final do ano litúrgico. Neste domingo, nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O último domingo do ano litúrgico. Domingo próximo, já estaremos iniciando um novo tempo, um novo ano litúrgico, com o tempo do Advento, já nos preparando para a celebração do Natal de Jesus. Hoje, nesta festa, nesta solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, nós proclamamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Além disso, a Igreja no Brasil inicia o seu terceiro ano vocacional. Está aqui na minha mão o texto base que foi publicado pelas edições CNBB. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. É o lema retirado do Evangelho de São Lucas, daquela passagem dos discípulos de Emaús, exatamente os versículos 32 e 33 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vocação, graça e missão é o tema do nosso terceiro ano vocacional no Brasil e o lema Corações ardentes, pés a caminho. Nesta solenidade, como já disse, nós faremos no Brasil inteiro a celebração de abertura desse ano vocacional. A igreja não vive sem vocação. O Cristo chama a todos, chama primeiramente para a vida, depois nos chama a vida cristã pelo batismo e depois as vocações específicas, o matrimônio, a vida consagrada ou religiosa, a vida sacerdotal, ao ministério ordenado. E assim, durante esse ano todo, até a festa de Cristo Rei do ano que vem, de 2023, nós teremos a oportunidade de celebrar esse ano vocacional e meditar, refletir e rezar mais pelas vocações e refletir e mergulhar mais neste tema tão importante na vida da igreja, que é a vocação cristã. Coloquemo-nos agora, então, diante do texto do Evangelho de São Lucas para esta liturgia de Cristo Rei do Universo. Para falar do reinado de Jesus, do Rei Jesus, a liturgia nos põe diante de uma passagem onde o Cristo sofre a dor da morte e morte de cruz. Poderia ter escolhido outro texto qualquer do Evangelho para falar do reinado de Cristo, mas não. Escolhe exatamente esse texto de Jesus crucificado, onde Jesus passa pela dor, pela crueldade da morte e morte de cruz, além de toda a zombaria de que é vítima. O Evangelho de Lucas já disse, capítulo 23, versículos 35 a 43. Essa passagem só aparece no Evangelho de São Lucas. Só aparece no Evangelho de São Lucas. E diz assim logo o versículo 35, aliás. Os chefes do povo zombavam de Jesus crucificado. Jesus já estava crucificado. E os chefes do povo zombavam de Jesus dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Zombam de Jesus os chefes do povo, os líderes religiosos. Se ele é o Cristo, se tu és o Messias, o eleito, o enviado de Deus, salve a si mesmo. Já que salvou a outros, por que você não salva a si mesmo? Os chefes estavam ali vigiando e zombando de Jesus. Mas a zombaria era uma zombaria com conteúdo de verdade sobre a pessoa de Jesus. De fato, Jesus é o Cristo. Jesus é o Rei, o enviado de Deus, o Messias. Eles, os chefes, ignoravam a lógica de Deus.
Embora fossem fiéis observadores da lei mosaica, da lei de Moisés, da lei de Deus dada ao povo através de Moisés, apesar de serem tão fiéis observadores da lei, eles não compreendiam a lógica de Deus. Aquele convite que eles faziam, zombando de Jesus, salve-se, narra o propósito que estava oculto no coração deles. Narra a intenção de suas ações ao observar a lei. A salvação só seria conquistada por si mesmo, por mérito próprio, se a pessoa observasse os mandamentos de Deus. Não conseguiam entender a salvação como dom, e como o dom de um crucificado. Olha que interessante, a salvação não é mérito de pessoa nenhuma. Nós devemos nos esforçar em observar os mandamentos de Deus, viver o amor ao próximo como Jesus ensinou, mas a salvação é puro dom de Deus. Mais do que conquista nossa, mais do que mérito nosso, foi Jesus quem nos salvou, doando-se, dando-nos como presente a salvação, a condição de voltar à comunhão com Deus que perdemos pelo pecado. Nos versículos 36 e 37, diz assim: os soldados também caçoavam de Jesus, aproximavam-se dele e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados romanos também caçoavam, zombavam de Jesus: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aqui há uma diferença. Os soldados não tinham nada a ver com Jesus no aspecto religioso, como tinham os chefes religiosos do povo de Israel. Eram soldados romanos, eram pagãos. Eles zombavam de Jesus porque Jesus se dizia, ou diziam de Jesus, ou pensavam de Jesus como um rei, mas como um rei terreno, como os outros reis terrenos. E como pode um rei estar crucificado, morrer de forma tão vil? Não era próprio para um rei. E veja, os soldados chamam Jesus de rei, no sentido terreno, enquanto os chefes zombam de Jesus chamando-o de Cristo, Messias, que também significa rei, mas numa dimensão religiosa. E no versículo 38, diz assim: acima de Jesus na cruz, havia um letreiro, onde estava escrito: este é o rei dos judeus. O letreiro que indicava a culpa de Jesus, o motivo de Jesus estar crucificado, posta ali como uma zombaria, como uma forma também de zombar de Jesus, dizia a verdade. De fato, Jesus é o rei dos judeus. E não só dos judeus, Jesus é o verdadeiro rei de toda a humanidade. Jesus é culpado de ser o rei dos judeus. É uma culpa que na realidade não é culpa. Embora os líderes tentassem esmagar a realeza de Jesus de todas as maneiras, embora eles tentassem eliminar a realeza de Jesus de todas as formas, a verdade estava ali escrita, mais que escrita, inscrita naquela madeira e no coração de quem crê. Este é o Rei, este é o Salvador, este é o Rei Salvador. Uma realeza de Jesus que atravessa os séculos. Estava ali o Rei de verdade pendurado na cruz, um governante único, pois foi o único homem crucificado em toda a história por amor. Um homem crucificado e capaz de ficar de pé no madeiro da cruz, no madeiro da condenação, para se deixar encontrar vivo depois de 3 dias. Um único homem condenado à morte, crucificado,
capaz de ficar suspenso e morrer na cruz para salvar seu povo, seus irmãos, e nunca condenar o seu povo e seus irmãos, que somos nós. Um rei sem cetro, um rei capaz de ser considerado por todos como um criminoso, para não negar seu amor ao ser humano. Veja que beleza. Versículo 39. Um dos malfeitores, crucificado ao lado de Jesus, também o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Veja, quando ele zomba de Jesus e insulta Jesus, mais que zombar de Jesus, este aqui, o malfeitor, ele insulta Jesus, ele usa a palavra Cristo, Messias. Parece que é alinhado à mentalidade dos líderes, só que numa perspectiva diferente. Enquanto os líderes pensavam no Messias que viria libertar o povo, mas esse Messias só viria, esse rei só viria quando as pessoas obedecessem, cumprissem, observassem literalmente, ponto por ponto, a lei de Moisés. Este aqui, um crucificado, um rebelde, talvez participante daquele grupo dos zelotes que lideravam revoltas armadas, esperavam um Messias guerreiro, político, um Messias que viria para derrotar os romanos, expulsar os romanos e sobrepor Israel sobre todos os outros povos. Tu não és o Cristo? Tu não és o Rei? Salva-te a ti mesmo e a nós. Há nessa palavra desse malfeitor esse sentido político ao usar a palavra Cristo, Messias, Rei, mas também há um aspecto religioso, porque eles acreditavam, eram rebeldes, mas judeus crentes no poder de Deus de enviar esse Messias, mas um Messias guerreiro. Alguém podia ser crucificado por uma porção de motivos, como também por motivos diversos se pode estar com Jesus. Alguém poderia ser crucificado por uma série de crimes, por uma série de motivos, mas alguém podia estar e ainda pode estar do lado de Jesus, também por muitos motivos. A proximidade à cruz, então, divide e aproxima. Ou divide ou aproxima. Nesse caso aqui, dividiu ou afastou. Esse homem se afastou de Jesus, o Rei Messias. Um dos dois crucificados ao lado de Jesus o insulta, como já disse. Salva-te a ti mesmo e a nós, se és o Cristo. Então a salvação é pedida como fuga da cruz. Salvação então estéril, sem vida, privada de vida, uma fuga para a vida, mas uma vida já morta em si mesma. O pedido deste malfeitor, misturado com zombaria, parece também alinhado com a esperança dos chefes que esperavam o Messias político e guerreiro, como eu já disse. E no versículo 40, temos a palavra daquele outro que foi crucificado lá de Jesus. E quão bela é a palavra desse outro malfeitor que ficou conhecido como bom ladrão. Mas o outro repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Jesus não respondeu àquele que o agrediu, ou Jesus nunca respondeu a agressão nenhuma. Mas o outro crucificado responde no lugar de Jesus. Esse outro crucificado reconhece as suas responsabilidades, o seu pecado, o seu crime. Nós sofremos a mesma condenação porque merecemos. Então ele quer ajudar o outro crucificado também a reconhecer o momento presente, a ler o momento presente como uma oportunidade de salvação e de salvação verdadeira, não uma salvação fugindo da cruz, fugindo para esta vida, mas a salvação para a vida eterna. Tentava ajudar aquele outro a perceber, a ler o momento oportuno, que aquele momento era um momento oportuno
de se alcançar a salvação, nos ajudando também a entender aquele momento como um momento de salvação para cada um de nós. Jesus nos salvou na cruz. O pedido daquele homem crucificado ao lado de Jesus, talvez, ou certamente, representa o pedido que nós todos devemos fazer. Salva-nos. Lembra-te de mim quando entrares em teu reinado. Mas precisamos, como ele, reconhecer o momento da salvação que nos é oferecido. Hoje Jesus nos oferece a salvação. A cada dia Jesus nos oferece a sua salvação. A cada momento é momento oportuno de reconhecer as suas responsabilidades, o seu pecado, o seu erro e se converter a Jesus. Isso é salvar-se. Ou ser salvo por Jesus, ou receber o dom da salvação gratuita que nos vem de Jesus e da sua cruz. Os versículos 41 e 42 continua o chamado bom ladrão. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Uma vida que se encerra na cruz, que se encerra neste mundo de modo violento na cruz, um bandido que é crucificado, uma vida que se encerra e que se resume no final em um pedido denso de sentido, cheio de significado, um pedido de salvação. Um homem pecador, consciente do seu pecado, converte-se, acolhe o mistério salvador da cruz de Jesus. Veja bem, um pecador, somos nós todos, mas consciente do seu pecado, acolhe o mistério da cruz salvadora, acolhe o mistério salvador da cruz de Jesus. Nós também precisamos acolher o mistério da cruz de Jesus, o mistério salvador da cruz de Jesus, apesar do nosso pecado. Isso é conversão. E aquele homem pede que Jesus se recorde dele em seu reinado. Não o reinado para este mundo, mas o reinado celeste. E esse homem entendeu bem que o reinado de Jesus não era um reinado para este mundo, mas era um reinado divino, um reinado eterno, um paraíso. Este entendeu em que consiste o messianismo e o reinado de Jesus. O reinado de Jesus não é reinado terreno, e Jesus não é rei como os reis da terra. Aqueles crucificados vê Jesus, ou vê em Jesus um inocente crucificado e reconhece nele algo que está para além do que parece. Reconhece naquele homem todo chagado, todo com seu corpo todo dilacerado na cruz, ele enxerga nele algo muito além. Jesus é o rei da vida, o rei da vida eterna, o rei capaz de levar as pessoas, os pecadores, para o reino eterno, onde não há mais pecado. Reconhece, percebe em Jesus crucificado algo muito além de um crucificado. Percebe nele a própria vida, o Salvador, o autor da vida, o único capaz de oferecer a verdadeira vida, de levar para a verdadeira vida, para o reinado da vida, onde não há mais morte. Nos reinados terrenos, a morte, a violência, a poder, autoritarismo, busca de privilégio. No reinado de Jesus do céu, não há discórdia, não há privilegiados, todos somos irmãos iguais, filhos de Deus, sem dor e sem morte. Jesus, considerado maldito
por tantos que poderiam ter reconhecido o momento da salvação, torna-se de maldito, torna-se bênção, e bênção de salvação. Ele é a bênção da salvação. Para quem merece condenação, que somos nós. Aquele que foi considerado maldito, na verdade, é a bênção da salvação para quem merece ser condenado. Ele é a bênção da salvação para nós que merecemos ser condenados porque pecamos. Mas ao invés de condenar, ele salva. Um considerado maldito, porque quem era crucificado era considerado maldito. Era visto como maldito diante de Deus. Então aquele que foi visto como maldito, na verdade é o bendito de Deus. É a bênção salvadora de Deus para nós homens pecadores, que merecíamos a condenação. Mas Deus em seu amor deu o Filho não para nos condenar, mas para nos salvar. E como diria São João, salvar todo que nele crer. Oferecer a vida eterna para todo que nele crer. Jesus, no final, responde àquele bom ladrão. No versículo 43. Jesus lhe respondeu. Esse é o último versículo. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é hoje. E quão importante é essa palavra hoje no Evangelho de São Lucas. Veja, hoje, palavra indicadora de vida nova no Evangelho de Lucas. Quando Jesus nasceu, o anjo anunciou aos pastores, exatamente no capítulo 2, versículo 11. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Quando Jesus estava, exatamente no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, na sinagoga de Nazaré, na Galileia, depois de ler a profecia de Isaías, que dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, sobre Jesus, que o Espírito de Deus havia ungido Jesus para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação a todos. Jesus diz, depois de ler essa passagem, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura de Isaías que acabastes de ouvir. Hoje a salvação apareceu em vosso meio. E lá no capítulo 19, Jesus na casa de Zaqueu diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Zaqueu se converteu e a salvação entrou na casa, no coração, na vida de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta vida, entrou nesta casa. E aqui, no alto da cruz, no ápice da missão salvadora de Jesus, novamente essa palavra aparece. Hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, aqui, claro, é sinônimo de salvação. Hoje a salvação se realizou. A salvação se realizou na cruz. Cristo não entra no seu reinado, no paraíso sozinho, mas leva consigo aquele que fora crucificado junto com ele. Aquele que reconheceu o seu pecado, seu próprio pecado. Aquele que se converteu é levado por Jesus hoje para a salvação, para o paraíso. Jesus entra no seu reinado e leva com ele todos nós. Se nós nos convertemos, nós nos reconhecemos pecadores, limitados, e não autossuficientes como aqueles líderes religiosos, que achando que cumprindo leis, que cumprindo mandamentos apenas, ou rituais apenas, isso nos levará à salvação, sem ter amor ao próximo, sem ter espírito de solidariedade e fraternidade, que é sim manifestação de conversão a Jesus. O convertido a Jesus é solidário, é fraterno, tem espírito de amizade, de amor, de acolhida, nesse mundo onde isso tudo falta. O convertido a Jesus não é violento, não usa de violência, não é agressivo.
O Senhor espera então a nossa conversão. E hoje, se nós nos convertemos, a salvação vem a nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entra no seu reinado e leva com ele todos nós, representados por aquele chamado de bom ladrão. A condição, então, é o arrependimento e o reconhecimento de que Jesus é o Salvador e de que Jesus, morrendo na cruz, eliminou a morte e o pecado. Jesus é o Rei Salvador. Jesus é o único Rei, o único verdadeiro Rei, o único governante que foi capaz de dar a vida pelos seus. O único que, ao invés de matar, deixou-se matar para salvar, para conduzir os seus à salvação. Por isso, somente Jesus é Rei. Somente a Jesus devemos nos dobrar em adoração. Ele é o nosso Rei. E é este Jesus que nos chama também ao discipulado, ao seguimento, a segui-lo como discípulos. Jesus nos dá uma vocação, a vocação que é graça. Por graça, porque nos reveste do Espírito de Deus. Fomos vocacionados à vida cristã pelo batismo, e no batismo recebemos o Espírito Santo, fomos agraciados. E quando chamados por Jesus, somos agraciados. Mas recebemos a graça de Deus também para uma missão. E a missão de anunciar Jesus, nosso Rei, Rei do universo, Rei do mundo inteiro, Rei Salvador, Rei de misericórdia, Rei de paz, Rei da unidade, Rei da concórdia, Rei da fraternidade. Vamos seguir este Jesus com tranquilidade, com felicidade e testemunhá-lo com a nossa vida e com a nossa conversão. Eu rezo por você, você reza por mim. Rezemos pelas vocações. Que o Cristo Rei do universo nos conceda sempre a bênção da salvação e a proximidade dele, e não o afastamento dele, como no caso daquele mau ladrão, mas que nos faça aproximar dele, como no caso do bom ladrão. Rezando sempre: Senhor, lembre-se de mim. Que bela oração. Lembre-se de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Salva-me, porque sou fraco e pecador. Peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, dê aí seu like e nos ajude a divulgar, melhor do que divulgar, a evangelizar, a anunciar o evangelho do Cristo Rei, do Cristo Salvador. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar este vídeo, por favor, por graça de Deus. E que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo Rei reine sempre em sua vida e te favoreça em todas as suas atividades. Amém. E um grande abraço.